Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, hoje nessa sexta-feira, 4 de julho, vamos pedir a bênção de Deus para a reflexão, a meditação da palavra para esse dia em Mateus 9, 9 a 13, que foi aquela cena em que Jesus estava na casa de Mateus, naquele almoço de despedida, após o chamado de Mateus. Muito bem, vamos pedir a Deus a graça de a gente poder aplicar essa palavra em nossa vida. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo também. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nesse Evangelho, em Mateus capítulo 9, nós temos uma espécie de chamado aqui, que Cristo faz, que rompe verdadeiramente fronteiras. Ela rompe, inclusive, preconceitos, entre aspas. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me, fecha aspas. Veja que Jesus ele não esperou esse homem estar purificado, santificado, qualificado, preparado para chamá-lo. Ele estava na coletoria de impostos, ele chamou no lugar da sua indignidade. É no lugar onde ele era condenado, inclusive, pelos fariseus, que era um pecador público, assim, Um homem corrupto, lá no lugar da sua corrupção, vamos chamar assim. E é lá, e Jesus passa e Jesus chama. Quer dizer, a graça ela não debate, a graça ela chama para transformar a pessoa. E depois, em seguida, nós temos a atitude e a decisão de Mateus de dar um banquete. Entre aspas, veio muitos cobradores de impostos, pecadores, sentados à mesa com Jesus. Veja que Mateus, fecha aspas, Mateus ele não preocupou, eu vou colocar agora os santos aqui, porque o mestre vem aqui hoje. Vou colocar os qualificados aqui, os bonitinhos, Não, ele acolheu a todos na sua casa. Quem quis ver, veio para se encontrar com ele, com Jesus e pronto. Isso é um ícone do reino de Deus, que acolhe sem distinção, sem preconceito. Cobradores, enfim, os pecadores públicos estavam lá. Mas a crítica vem logo em seguida, entre aspas, porque vosso mestre come com pecadores. Isso expõe uma tensão que existe aqui na religião, a religião do sacrifício versus a religião da misericórdia. A religião do sacrifício vazio, como sempre, só os rituais, teria valor se tivesse unido com a misericórdia. E a religião da misericórdia é a inclusão radical que ocorre aqui nesse banquete. Todos são chamados, acolhidos, enfim, para dar a sua resposta a Deus. Se vai ser sim ou não, não importa, isso é com Deus. Mas que houve uma inclusão, houve um chamado e uma acolhida, houve para todos. E Jesus responde com duas imagens, entre aspas. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, fecha aspas. Quer dizer, o médico que vai até onde o doente está. Ele não esperou o doente vir, ele vai ao encontro, ele não espera que também a pessoa se cure sozinho. Provavelmente não vai conseguir se curar sozinho. Depois uma outra palavra, entre aspas. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. O sacrifício aqui são as obras rituais, só aquele barulho, onde o amor está vazio. A misericórdia, de fato, é a compaixão. A misericórdia é a essência de Deus. Deus é amor. Então a missão ela fica muito clara, muito explícita. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, fecha aspas. A missão de Jesus era essa. Logo ele estava no banquete com esses pecadores, sim. E aqui nos mostra um diagnóstico espiritual. Os pecadores, quer dizer, os pecadores conscientes que sabem que precisam de salvação, de mudança, de uma orientação, de um caminho, de alguém que lhes dê a mão, porque são doentes, de alguém que os ajude a se curar, enfim. Então, isso é um diagnóstico espiritual também para a nossa vida. Se a gente se encaixa ou não se encaixa nessa categoria de pessoas que precisam de ajuda, eu não sei. Mas a gente tem que perceber o que está sendo apresentado pelo evangelista no Evangelho hoje. Para a nossa vida é o seguinte: primeiro, Cristo ele nos chama lá na coletoria de impostos, onde a gente se sente indigno, cheio de falhas morais ou cheio de feridas, de dores, enfim, de decepções e problemas que a gente carrega na nossa vida. É lá que Cristo nos chama. Essa é uma lição muito importante. Ele não chamou a gente lá no caminho da perfeição, lá no trono da perfeição, não. Lá na cadeira da indignidade mesmo. Segue-me.
o verbo não exigiu a perfeição, exigiu apenas disponibilidade. Se ia responder, não ia responder. Lembra o jovem rico. Foi chamado e não respondeu. Foi embora triste e abatido. Aqui houve disponibilidade. E Mateus deixou tudo, né? Que era o trabalho dele. E a igreja, de fato, ela tem que ser vista como a casa de Mateus. Acolheu todo mundo, pecadores, cobradores de impostos, as pessoas consideradas indignas, enfim, todos acolhidos. E a gente tem que pensar assim também, né? A comunidade de Mateus. Às vezes a gente tem pessoas lutando com dependência de droga, pessoas lutando para o casamento não acabar, ou já estão divorciados, mas estão aqui dentro da igreja. A gente tem que perceber a igreja como a casa de Mateus. A gente não pode olhar para essa realidade de outra maneira, porque senão seria muita hipocrisia da nossa parte, né? Vamos pedir a Deus que nos ajude a perceber a misericórdia em movimento, né? Se a gente tem essa misericórdia na nossa vida, se sabemos acolher como Cristo, eu não sei. Mas que a gente tem que se esforçar para mudar a nossa vida, se converter, sim. Nós temos que fazer isso na nossa caminhada. Vamos agora terminar com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.